Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. É um prazer estar com você, porque hoje juntos vamos ler a poderosa palavra de Deus, precisamente o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Marcos, lá no capítulo 6, versículos do 30 até o 34. Agora, façamos a leitura. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. O Evangelho de hoje mostra para nós que Jesus é uma pessoa de compaixão. Além de ser Deus encarnado na criação humana, ele entende as nossas necessidades, os nossos limites e os nossos anseios. Vemos que os discípulos voltam do envio que Jesus fez para eles, após eles concluírem a sua missão, passando nas casas, e naquele momento de retorno deles, Jesus reconhece que eles estão cansados, que precisam ir para um lugar sozinhos, repousarem. E é aqui que nós vemos que Deus reconhece a necessidade de respeitarmos os limites humanos. Às vezes por necessidade ou às vezes até mesmo por ganância, nós não respeitamos o nosso corpo. Ou até mesmo por luxúria, nós queremos fazer dele uma máquina que tem que ser potencializada ao máximo. E então, Deus nos traz uma imagem de que descansar é ser como Ele. Descansar faz parte da nossa imagem e semelhança do Senhor. Lembremos que Jesus enviou os discípulos para fazerem o que Ele faria em outras regiões. E então, hoje Jesus chama os discípulos a descansarem. Isso nos mostra que descansar é divino. Embora não pareça e seja totalmente contraditório ao mundo em que nós vivemos hoje, de muita informação, alta produtividade, parece que o ser humano está se tornando mais uma máquina fria do que necessariamente um ser de alma, espírito e corpo. Por isso que a palavra de Deus hoje nos chama a atenção a dar importância para esses trechos que parecem simples. É importante também descobrirmos nessa vida que passamos aqui uma coisa que se chama propósito. Vemos que assim que os discípulos e Jesus desembarcam no destino que eles foram para descansar, Jesus desce e ali tem uma multidão e ele começa a ensinar muitas coisas. Parece até que Jesus não tinha limites humanos, falando assim, mas bem sabemos que Jesus tinha um propósito. Ele mesmo disse em outra passagem: fazer a vontade do meu Pai, esse é o meu alimento. Por isso que, além de descansar, reconhecer os nossos limites, a palavra de Deus nos convida a reconhecer o nosso propósito também, para que todos os dias da nossa vida, apesar das dificuldades, dos baixos e altos, olhemos eles com gratidão, reconhecendo que todo dia novo e menos um na nossa história é uma nova oportunidade de manifestar a presença de Deus na nossa vida, a fim de agradar o Senhor e revelá-lo na nossa pessoa. Deus abençoe você por ter chegado até aqui ao fim dessa meditação. Eu desejo que o Senhor te fortaleça, te abençoe hoje e sempre. E amanhã, se Deus quiser, eu espero ver você aqui novamente. Um forte abraço e até a próxima.